já de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. E hoje um assunto muito interessante. Saúde do neném, saúde do bebê. Conosco hoje uma das maiores especialistas que esse planeta tem, gente. Esse planeta, eu não estou brincando não, viu? A doutora Fátima Marciano, pediatra, especialista em pneumologia e tuberculose infantil e também professora da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Doutora, perguntas estão chegando aqui. A Vanessa Dias, doutora, ela que é de Limeira, São Paulo. Obrigado, Vanessa, pela participação, pelo carinho, viu? Ela tem um filhinho de 2 anos e 8 meses. E nada desentope, segundo ela, o narizinho dele. Ela pergunta, doutora, existe algo eficaz para, ela coloca aqui, desentupir o nariz do meu filho? Pergunta a nossa amiga Vanessa Dias, doutora. Olha, Vanessa, é difícil te responder assim, alguma coisa específica, mas é que tem que fazer, na verdade, o diagnóstico da causa dessa grande obstrução. Isso pode ser uma rinite alérgica importante, pode ser uma adenoide, que é conhecido como carne esponjosa, que dá obstrução, né? Por exemplo, refluxo gastroesofágico dá uma grande obstrução nasal em bebê. Às vezes é um grande sintoma. Então, assim, na verdade, teria que ir para o diagnóstico para efetivamente tratar. Porque alguma coisa está muito séria acontecendo, né, doutora? Imagina, a criança constantemente vai dormir, obstruído, né? Então, precisa ver... Uma coisa sazonal, quando é períodos de baixa temperatura. Inverno, outono, inverno, né? Outra coisa constante. Então, constante. Talvez tenha uma causa anatômica até. Então, precisaria ver se tem alguma coisa que realmente atrapalhe ele ali, né? Viu, Vanessa? Leva aí, procure um pediatra, um clínico, um talvez um otorrino pode ajudar também, bastante, tá vendo, né? A malformação anatômica, às Porque vezes. ele vai ver como é que está lá a formação, a anatomia do narizinho do teu filhinho aí, viu? Doutora, outra pergunta aqui, só a título de orientação. A Rosária da Silva Oliveira, ela que é de Campinas. Obrigado, Rosária, Deus te abençoe. O neto dela tem 7 anos e foi operado com um tumor na cabeça. Ela pergunta, é possível ele ter nascido com esse tumor? Uma criança pode nascer com o tumor? Pode, né, pode sim, pode ser. E aí se manifestou mais para frente. Então, Rosária, é importante que ele está em tratamento, importante que sim, que com a graça de Deus vai dar tudo certo, viu? Doutora, a gente foi às ruas de novo. O povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Meu nome é Sheila, eu gostaria de saber quantas horas o bebê precisa dormir de noite. Quanto tempo o neném precisa... Doutora, eu vou chamar aqui de novo, por favor, vem cá, doutora, cuidado do degrauzinho aqui. Quanto tempo aí, doutora? Quantas horas uma criança... A gente preparou uma tela, eu gostaria que a senhora comentasse uma tela assim, bem bonita, doutora. Olha, o que a gente fala aqui está bem esquematizado, né? Um bebê deve dormir em torno de 15 a 20 horas dia, variando conforme a faixa etária. Ok, 15 então, a 20 horas, acorda para mamar, fica um pouquinho acordado, dorme de novo. Então, o nenê dorme em média 16 horas. Né? Às vezes, a variação é muito pequena, pode variar assim, 4 horas, 5 horas de sono por dia. É muito pouco. Mas não é dentro de uma normalidade. 20 horas também é muito. Olha, um bebê de 3 meses vai dormir de 16 a 20 em média, né? Então, um neném que dorme 20 horas dorme muito. Mas ele mama, acorda, toma banho, dorme de novo. É um bebê que todo mundo gosta de que dorme direitinho. Uma média de 16 horas é a média mesmo, 16, 17 horas. Agora, de 3 meses a 1 ano, outra faixa etária, ele já começa a ficar um pouco mais acordado. Então, por exemplo, de 13 a 14 horas de sono, ele não fica tanto tempo dormindo, ele já se relaciona mais com o ambiente, ele até fica de dia um pouco mais acordado. No primeiro ano de vida, isso vai diminuindo, vai ficando 12 horas. Agora, de 2 a 5 anos, ou depois que ele cresce, o tempo de sono ideal seria mesmo de 10 a 12 horas. Então, a gente sempre fala, uma criança maior, com 4, 5 anos, não deve dormir meia-noite, mas também não deve acordar meio-dia. Porque é muito importante que ele faça o horário de sono adequado. Então, um horário de sono bom para uma criança dormir, em qualquer faixa etária, uma criança de 10 anos, é 9h30 da noite, por aí. Entendi. Olha, atenção, pais, hein? Acordar de manhã. Não é que ele tem que dormir tantas horas de sono, não é isso. Deixar ele acordar livremente. Pode? Pode, mas você não deve falar, mas ele dorme 12 horas. Ele dorme meia-noite, vai acordar meio-dia. Não, isso não é bom. É bom que ele durma umas 9 e acorde umas 7. Entendi. Entendeu? Acorde umas 8, deixa ele acordar. Se ele tem escola,
Tem escola? Dorme mais cedo, mas não é horas de sono. Então, dormir até 3 da tarde, dormiu a tarde toda. Não. Uma criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos tem que dormir cedo, 9, 9 e meia da noite, para ter um sono reparador. Inclusive, o sono consolida a memória. A criança que dorme muito pouco, fica no celular até de madrugada, fica no tablet doutora, até de madrugada. Hoje em dia, as crianças do toquezinho, do dedinho lá. Então, e o um pai tablet, dá para ela sossegar, dá um celular, dá o tablet para assistir. Se ele fica de tablet no quarto até, tem 10 anos, ele fica até 1 da manhã, não adianta dormir até 11 da manhã. Isso Não vai atrapalhou todo o ciclo né? biológico natural dele, né? Então é ruim mesmo. Então tá aqui a dica, viu, gente? Ó, até 3 meses, de 16 a 20 horas. 3 meses a 1 ano, de 13 a 14 horas. Durante o primeiro ano, de 12 a 14, 2 aos 5 anos, de 10 horas. Mas limitar também, fazer com que ele acompanhe o ritmo do sono noturno, enfim, dorme cedo. E os pais também podem fazer esse exercício, né, doutora? Sim, agora, se os pais mandam dormir, também vamos ensinar, educar. A gente fala né? assim, né, vamos desativando a casa no final do dia, que é para ir tudo acalmando. Porque se fica tudo ligado, música alto, televisão até tarde, a casa parece que é dia, a criança não quer parar de brincar. Ela não quer perder o entorno dela, ela quer ficar sabendo o que está acontecendo. Dormir para ela é perder tempo. Está perdendo tempo, então ela quer ficar acordada mesmo. Então a gente vai desativando para a criança ir entrando no ritmo, a noite chegou, né? Vamos dormir. Doutora, de manhã tem muitos pais que levam cedo, já na escolinha, enfim. Como é o processo de acordar? O processo natural que na verdade é difícil, porque se você tem que estar na escola 7, 7 e meia, você tem que literalmente acordar a criança. Né? Não tem como. Alguns pegam dormindo, levam a criança, acorda na escola. Entendi. Quando é berçário ou creche, muitos pais pegam a criança dormindo. Na creche, ela toma mamadeira e coisas do tipo, né? Ou mama na mãe e vai e mama lá outra coisa, mas eles levam dormindo. É comum fazer isso, vai acordar lá, né? Mas, em geral, você é uma criança, por exemplo, da idade escolar, ela tem que levantar, tomar café, escovar o dente, então ela tem que ser acordada. Entendi. Mas para ela ser acordada com tranquilidade, ela tem que ter dormido umas 10 horas. Umas 10 horas de sono, então ela tem que ter dormido 9 da noite. A senhora, na tela anterior, doutora, eu vi que tinha ali gripe, resfriados, enfim, pneumonia. E nessa época que as temperaturas estão baixando, assim, como é que tem que ser uma criança, um bebezinho, recém-nascido, agasalhar, só deixar o olhinho e o nariz de fora? Como é que é, doutora? O oposto. Essa época do ano, o que a gente não deve respirar é o ar frio. O ar frio que a gente respira é que vai fazer mal para a via aérea. Então, se você vai transportar um nenê de dentro de uma casa para um carro ou em algum lugar que vai ficar exposto ao frio, você deve, claro, proteger, você agasalha, claro, mas sempre proteger a via aérea. Por isso que se joga uma mantinha por cima, você deve respirar embaixo da manta, embaixo da proteção, porque o ar que a gente respira é que nos faz mal, né? Agora, eu estou em casa, está muito frio, tem a lareira ou tem um ar-condicionado, eu coloco no modo aquecedor. E aí, a criança está respirando aquele ar quente? Não, tudo bem, respirar o ar quente, mas que o ar-condicionado particularmente mantém o ambiente quente, mas ele seca muito o ambiente. Então a gente fala, quem tem um ar-condicionado, esquenta o quarto do nenê, é bom deixar uma bacia de água, alguma coisa para umidificar um pouco. Lareira é bem gostoso, mas a queima da lenha é uma grande causa de alergia respiratória. Atenção agora, hein? Atenção então, agora. se você tem uma criança, por exemplo, com rinite alérgica, com asma, que tem doenças respiratórias do tipo alérgicas, a queima da lenha não é uma coisa adequada. Então, se você tem uma lareira e liga, a chance de desencadear quadros respiratórios naquela noite mesmo é grande. Agora, doutora, a criança está lá engatinhando, eu fico imaginando engatinhando assim. Os pais têm que ter um cuidado, acima de tudo, com objetos que ficam pelo chão, pontiagudos, etc., porque tudo ela leva na boquinha. E tomada de energia, é isso? Olha, a criança, a gente fala que acidente, Frei, o acidente é um acaso, mas ele é prevenível. Porque você sabe exatamente os acidentes mais comuns em todas as faixas etárias de pediatria. Então, você sabe, por exemplo, qual é o acidente mais comum na faixa etária menos de 6 meses? É cair do trocador.
Olha só. Se é cair do trocador, é porque tem muito acidente disso. Então, quando o pediatra fala, olha, cuidado com o trocador alto. Porque aí a mãe vai lá e Não, pega, caiu uma coisinha e vai porque lá. é 1 segundo. 1 segundo. Se fosse 2, não caía. E pode Só ser que ali, qual é a causa mais comum? Cair de trocador. Então, se é cair de trocador e todos os livros sabem disso, ele é prevenível. Né? Qual é a causa mais comum de acidente numa criança engatinhando? Ingerir corpo estranho, cair da escada? É. Então, se tem escada... Porque ela não tem noção de nada, limite, nada. Então, né, assim, pra ela. coisas pequenas, objetos, mesas de vidro. Chão molhado. Então, são coisas que a criança... Tudo que for pequeno vai para a boca. Então, nenhum brinquedo que tenha peças que desmontam, nada. Mesinha de vidro. A criança brinca, ela corre, ela sobe no sofá, ela cai. Tivemos um acidente feio na PUC há poucos anos com uma criança. Brincando em cima do sofá, caiu em cima de uma mesinha de vidro. Perfuração grande, desde o abdômen. Tá, a gente cuida dele, ele é meu paciente na parte de pulmão, com perfuração de pulmão e tudo. Mas uma mesinha de vidro é ruim para uma criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado e prever esses acidentes. Né? Qual é o acidente adolescente? É acidente de carro? Não, Né? Então, você tem que imaginar os acidentes dentro da faixa etária. Entendi. Então, cuidado tem que ter. Doutora, estamos entrando aí no inverno, etc., né? Já a temperatura, as chuvas, etc., e muita gente, assim, aqueles inaladores que compram para ter em casa, enfim, para toda noite, então vamos fazer inalação, etc. Ajuda isso? Olha, previne? o inalador, Frei, ele serve muito para você umidificar a via aérea. Então, você às vezes faz uma inalação e umidifica a via aérea, isso te ajuda. Assim como lavar o nariz com soro bastante, ajuda muito. Né? Agora, para quem tem um filho com asma, né, com quadro respiratório de falta de ar, às vezes você tendo um inalador em casa para colocar remédio. Ou tem as bombinhas que a gente chama, os aerossóis para asma, que é muito mais rápido, muito mais seguro do que ficar 10 minutos fazendo inalação. Então, assim, do ponto de vista de remédio, tratar um asmático, tirar da crise, é mais rápido a bombinha, que é o aerossol que tira da crise, que é o salbutamol, do que ficar um tempão fazendo inalação para tirar de uma crise de falta de ar. É mais rápido o spray. Agora, para fazer inalação comum com soro, para umidificar, é bom umas 2 vezes por dia, não mais. Entendi. Doutora, é verdade que a própria natureza ela vai se encarregando de dar as suas próprias regras de sobrevivência, enfim. Mas assim, uma criança que está engatinhando, enfim, a mãozinha dela está indo por tudo isso. É ideal colocar uma luvinha de aderência, etc., ou deixar, ou a mãe tem que verificar as unhinhas da criança e sempre fazer uma higiene? Eu acho que não há necessidade de pôr luvinha. A gente protege muito o joelho, né? O pezinho porque ele escorrega, né? Agora, a luvinha, tudo, eles nem deixam ficar. Né? Então, para engatinhar, engatinha, tal, acabou, tirou dali, lavou a mãozinha e tal. Né? Agora, luvinha, só para ele não ter contato com o chão, isso aí nem se justifica, porque é muito inviável na prática você fazer esse tipo de coisa. E cuidado também, a mamãe está fazendo talvez aquela comidinha gostosa, tá no fogão, é tudo muito quente, muito aquecido, e a criança está engatinhando, chegando perto. Cuidado também com isso. Ou, por exemplo, qual um grande acidente perto de 4 anos? 3 para 4, é botar a mão em cima do fogão e puxar a panela. Então, os cabos sempre para dentro, né? Olha, cabos para dentro. A criança chega na borda do fogão, ela bate no cabo da panela. E o cabo cai a panela em cima dela. Vem aquela água quente, e é um acidente descrito, né? E relatado nessa faixa etária. Então, é prevenível. É prevenível, hein? Gente, o papo está muito bom. Eu vou chamar um intervalo. No próximo bloco, nós preparamos uma matéria sobre o teste do pezinho, né? O que indica, inclusive... o que previne, né? Quando o famoso teste do pezinho, a criança, ela nasce, tem aquele furinho no pezinho. Para que isso? Tudo mais a doutora aqui, Fátima, vai explicar para todos nós, viu? Esse é o Vídeo de Saúde, que vai para o intervalo e volta já só para você.